Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu acho bastante interessante, que é qual que é melhor, Face Ads ou Google Ads? Essa é uma dúvida bem recorrente que chega até mim, que as pessoas perguntam, Lucas, por onde que eu devo... Na verdade, elas não falam Face Ads ou Google Ads, porque a maioria das pessoas não conhece nem os termos técnicos, né? Então a dúvida é, onde que eu devo aparecer? Mais no Instagram, mais no Facebook, ou devo aparecer no Google, ou devo aparecer em tudo ao mesmo tempo? Às vezes também surge, devo aparecer no LinkedIn, devo anunciar em blog, então uma infinidade de lugares que a gente pode fazer anúncio e as dúvidas acabam realmente surgindo e elas são pertinentes. Aliás, antes de começar, é bom a gente tentar sempre estar na mesma página. Tem gente que também chega e fala assim para mim, Lucas, o Facebook não funciona, cara. Por quê? Porque aparece anúncio para mim, eu nunca clico. Se eu não clico, ninguém vai clicar também. Isso é meio natural. E o que a gente tem que ter em mente é que o fato de uma coisa não servir ou não ser útil para você não significa que não serve ou não é útil para outra pessoa. Então a gente tem esse hábito, tem essa mania também de trazer muito as coisas para o nosso lado pessoal. Isso não serve só para marketing, serve para venda, isso serve para a nossa vida também. Às vezes um determinado esporte, um determinado tipo de filme, eu não assisto, ninguém vai assistir. Jogos Mortais, eu vi que eu odeio esse tipo de filme, mas pô, existem milhões, milhares de pessoas que gostam desse gênero de filme. Então, nas vendas, no marketing digital, em qual plataforma você vai aparecer, não é sobre você, não é sobre o que você sente. Vendas e marketing não é sobre você, é sobre o outro. Então é importante que você entenda o outro, aonde que ele está presente, de que forma que ele gosta de receber conteúdo, de que forma que ele prefere ser impactado. Então você tem que entender mais ou menos aonde que essa pessoa gosta de ser impactada. Se eu pudesse definir Face Ads e Google Ads em duas categorias, essas duas categorias seriam atenção e intenção. Lucas, como assim? Você está dividindo o Google Ads e Face em duas categorias? Me explica um pouco melhor sobre essas duas categorias. Atenção, quando eu divido atenção Facebook, eu estou falando Facebook, mas é Facebook / Instagram. O Facebook e Instagram, ele é uma rede social de atenção. Então você está disputando pela atenção da pessoa. Você concorda que quando você está ali no Instagram, por exemplo, você está vendo alguns stories, você está dando a sua atenção para aquela plataforma, você está dando a sua atenção para aquele conteúdo. Então as marcas, as empresas, os negócios, necessariamente eles têm que disputar por esses seus segundos de atenção. Então por isso que eu digo que Facebook, Instagram, as redes sociais de uma forma geral, são redes sociais de atenção. Você está disputando a atenção da pessoa, você quer. Então ela tem algumas particularidades que o Google Ads não tem. O Google Ads, eu defino ele numa outra categoria, que é a categoria de intenção. Então lembra, Facebook e Instagram a gente tem a atenção, no Google Ads, no Google de forma geral, a gente tem a intenção. Quando eu falo de Google, eu estou falando de... Pode entrar YouTube, pode entrar Gmail, pode entrar aquela abinha de promoções, pode entrar a rede de pesquisa do Google. Então, ela é realmente uma infinidade. Mas só para ficar um pouco mais simples a explicação, o entendimento, vamos focar no Google Ads, que é aquela pesquisa, sabe quando você entra lá e pesquisa e aparecem os resultados? Ali você está buscando, a pessoa está intencionada a encontrar um produto ou serviço. Então ela quer você, ela quer o seu produto, ela quer a sua empresa, ela quer o seu serviço. Na verdade não é que ela quer você, ela quer a sua solução, ela quer o benefício que o seu produto ou serviço oferece para ela. Porque a grande verdade é que as pessoas não estão nem aí para os nossos negócios, não estão nem aí para as nossas empresas, elas estão interessadas no resultado, elas estão interessadas na solução do problema dela resolvido. Eu lembro que em algumas aulas que eu tive na faculdade, eu só não lembro em qual, se foi na aula de marketing ou de administração, que eu tinha um professor que ele dava um exemplo bastante interessante, que ele falava assim, a pessoa que compra uma parafusadeira, ela quer a parafusadeira? Aí todo mundo, sim, ela quer a parafusadeira, ela está comprando a parafusadeira, necessariamente ela quer.
E se a gente for parar para pensar, na verdade, quem compra não quer a parafusadeira. Vamos supor que ela está comprando a parafusadeira porque ela quer pendurar um quadro na sala. Você concorda que, na verdade, ela não quer a parafusadeira? Ela quer o quadro pendurado na sala. Se daqui 5 anos surgir uma outra solução que não seja uma parafusadeira para pendurar um quadro, a pessoa vai adquirir aquele produto ou serviço. E se a gente for um pouquinho mais longe, na verdade a pessoa também não quer nem o quadro pendurado. Ela quer o bem-estar que aquele quadro proporciona quando ela vê aquela imagem, quando ela vê aquele retrato. É obviamente que se a gente começar a aprofundar nesse tema aqui, aí você vai ver que você pode ir muito mais longe. Na verdade ela não quer o benefício, na verdade ela quer o status, isso daí vai longe, vai longe. Mas o que eu quero dizer? É que as pessoas, de uma forma geral, elas não estão interessadas no seu negócio, no seu produto, elas estão interessadas na solução que você pode proporcionar. Então, atenção para redes sociais e intenção para o canal de buscas, porque as pessoas estão intencionadas, elas querem, elas estão buscando aquilo. E o que isso implica? Você concorda que se as pessoas estão intencionadas, elas têm uma tendência maior a clicar naquele link que você está disponibilizando? Porque ela está procurando. Então, isso faz com que o clique do Google Ads seja mais caro que o clique do Facebook Ads. Simplesmente porque no Google Ads as pessoas querem, elas estão procurando, então é mais caro. Aqui não, aqui você vai ter um volume maior de pessoas buscando, você vai ter um volume maior de pessoas clicando, você vai ter um volume maior de pessoas teoricamente disponíveis para serem impactadas, porque elas não necessariamente estão pesquisando, então o Facebook e o Instagram, eles te dão uma infinidade de público para que você possa tentar iniciar uma conversa, iniciar um bate-papo. Então, quando a gente fala que o Face ele é mais barato do que o Google, é porque o clique é mais barato. Mas, obviamente, que no decorrer do seu projeto você tem que fazer uma análise um pouco mais profunda. Eu vou tentar explicar aqui, de certa forma, como que é essa análise um pouco mais profunda. Vamos imaginar que você está pagando R$1 no clique do Facebook. Tá? Você está pagando R$1 no clique do Facebook. Isso faz com que você tenha 100 pessoas interessadas, tá? R$1, 100 pessoas no Facebook. No Google, você está pagando R$5. Você está pagando R$5 e tem 20 pessoas interessadas. São menos pessoas interessadas, 20, tá? Se desse R$1 você tem que conversar com 100 pessoas, vamos supor que você está vendendo um produto que ele demanda que um vendedor seu converse, que um consultor seu converse com essa pessoa que está interessada. Se você tiver um vendedor, um consultor para conversar com 100 pessoas para fechar 10 vendas, tá? Você vai ter um consultor para conversar com 100 pessoas para fechar 10 vendas. Enquanto aqui no Google, que você está pagando mais caro naquele lead, de repente você pode colocar um vendedor, um consultor, até de um vendedor, um consultor de um nível menor, um nível mais baixo, um nível júnior ou pleno, para que esse vendedor convença, né, que dê sequência nas vendas para que você consiga dar continuidade. Então, se no Google Ads você atraiu 20 pessoas e você fez 15 vendas e aqui você atraiu 100 pessoas e você teve apenas 10 vendas, você concorda que, de repente, o Google, apesar de você estar pagando mais caro no clique, de uma forma geral, a conta do Google pode ser mais interessante? Por quê? Porque justamente você tem um lead mais qualificado, você precisa conversar com menos pessoas para fechar mais vendas. Então, menos é mais nesse caso aqui. Então, é importante a gente saber separar o que é mais barato, o que é mais caro, em relação ao quê. Outro ponto que eu queria destacar quando eu falo essa frase em relação ao quê, quando a gente fala de Facebook ou Google Ads, qual que é melhor? É melhor em relação ao quê? Vamos supor que você já tenha conhecimento de Google Ads e você precisa iniciar uma campanha de forma urgente daqui uma semana e alguém falou para você que você precisa tirar o melhor resultado disso, mas que o Facebook é mais barato o clique.
Você concorda que se você for parar para fazer uma campanha urgente de uma semana que você precisa do melhor resultado, você ter que aprender Facebook Ads pode ser um tiro no pé. Justamente por quê? Porque a sua curva de aprendizado pode ser muito grande e não necessariamente os cliques vão ser mais baratos, porque você provavelmente vai estar não impactando necessariamente na primeira vez o público adequado. E se você já domina o Google Ads, nesse caso, o Google Ads é melhor sim para você, porque você já domina a ferramenta. Então, quando a gente fala de melhor ou pior, é importante a gente ter em mente melhor ou pior em relação ao quê? Se você tem pouco dinheiro, você acha que você deve... Pouco, falo pouco mesmo. Se você tem a opção de impulsionar no Face e no Google, se você tem pouco dinheiro, não adianta você ir para uma ferramenta mais cara, sabendo que você tem pouco dinheiro e você não vai conseguir ter um bom resultado. Então, o bom e o melhor, às vezes, muitas das vezes, é em relação ao quê? E mesmo assim, se você está achando, pô, Lucas, mas até agora você não respondeu qual que é melhor, o que, que eu devo começar, calma que a gente vai chegar lá. Mas é importante a gente ter esses conceitos, porque às vezes o melhor e o pior não necessariamente é melhor para você que está assistindo, não necessariamente é melhor para uma outra pessoa que está assistindo, porque as realidades são diferentes, as realidades financeiras, realidades de conhecimento. Então as duas ferramentas são excelentes. Então é importante que você conheça a si mesmo, né? Tem até um livro aqui que é A Arte da Guerra, que o autor ele fala, né? Que você tem que conhecer melhor a si mesmo, você tem que se conhecer para que você possa entrar num campo de batalha com uma grande vantagem, sabendo quais são os seus pontos negativos e os positivos. E mesmo que... Eu vou tentar dar uma direção um pouco melhor. Se você me perguntar, Lucas, quando você vai optar entre um e outro, por quais métricas você olha para decidir? Depois que já está no ar, quais métricas que você olha para decidir qual você vai dedicar maior esforço, em qual você vai despender maior o seu tempo? O que você faz? Você olha 10 métricas, 15, 20 métricas? E eu respondo para você que tem uma única métrica que você pode olhar para que você possa decidir qual que é melhor em relação a essa métrica, que ela é muito importante, ela pode ser a métrica decisora para você dar continuidade em Face Ads ou em Google Ads. Essa métrica, ela chama CAC, C-A-C. O que é o CAC? O que é o CAC? É o custo de aquisição de cliente. Lembra que eu falei dos 20 reais que você está usando aqui dos 20 leads que você conversou versus os 100? De repente, o custo de aquisição do cliente aqui, ele pode se mostrar, o clique é maior, mas o custo de aquisição ele é menor. Então você olha para essa métrica e vê, pô, Facebook Ads, Google Ads, o custo de aquisição do Google Ads ele é bem menor, ele é bem inferior. E a minha verba, o quanto eu posso investir, ele é muito limitado. Então se você tem um lugar aqui que é melhor, a sua verba é limitada, você vem para cá. Então você faz uma migração, você testou os dois, olhou olhou para essa métrica, custo de aquisição por cliente, e você opta por dar sequência naquele que melhor te traz resultado. No caso aqui, no exemplo que a gente está dando, é o Google Ads. E a gente tem um outro ponto que é muito interessante. Se você não tem opção, você fala assim, não, Lucas, eu não consigo testar, não é o momento, a minha grana é tão reduzida que nem para testar eu consigo. Ó, eu já te coloco que você está numa situação difícil, é um cenário complicado, porque no marketing digital, muitas coisas são testes. A maioria, 95% das coisas são testes. Lembra que a gente passava na estrada e tinha determinado de anúncio falando sobre determinado produto ou serviço? Isso num passado antigo mesmo, num passado bem não tão recente, era bastante comum as pessoas investirem muita grana nisso sem saber mais ou menos qual seria o resultado. Depois, com o tempo, as pessoas já falaram, pô, peraí, eu tô colocando uma grana em determinado plataforma, em determinada mídia, eu quero ter uma noção. Então as coisas elas foram tendo uma melhora no entendimento do público. E é sobre isso que eu quero falar também. Existem basicamente existem três pilares das vendas online, tá? E que se a gente pode se atentar a esses três pilares também para que a gente opte qual que é melhor, Face Ads ou Google Ads. E os três pilares são, a gente tem público,
oferta e verba. Dependendo de onde você está em cada um desses cenários, público, oferta ou verba, talvez, olhando para uma dessas três variáveis, desses três pilares, seja o que você tem que olhar para tomar a decisão se você vai para Face ou para Ads. Por exemplo, se você descobre que o seu público está apenas no Facebook e eles nem usam Instagram, porque é um público que não está habituado com esse tipo de mídia, um pessoal que realmente gosta de estar apenas no Facebook, por que você vai anunciar no Instagram? Por que você vai anunciar no Google se essas pessoas não fazem a busca pelo seu produto? Elas simplesmente participam de comunidades e elas gostam de perguntar dentro das comunidades sobre aquela solução. Então não faz sentido. Então, de repente, uma coisa que pode te ajudar a decidir qual que é melhor, Facebook Ads ou Google Ads? É onde o seu público está. Uma outra coisa que pode te ajudar é o segundo pilar, que é o pilar da oferta. Onde é que você consegue fazer a sua melhor oferta? Onde é que você consegue entregar a sua melhor oferta? Onde é que o público está mais aberto para receber a sua oferta? Se você descobre que é no Google, que você viu que as pessoas nem estão em Instagram, não estão em Face, elas fazem as buscas e necessariamente elas gostam de ser impactadas por essa ferramenta, então esse segundo pilar pode ser um bom decisor. E aí a gente tem a verba, que foi uma coisa que nós já conversamos, que a verba ela pode ser um decisor sim, para você decidir se você deve ir por um ou para o outro. Por exemplo, eu vou trazer um assunto aqui de fora, que é o LinkedIn. O LinkedIn ele tem um lead muito caro. Por quê? Porque ele é muito específico, ele é muito assertivo. Então, necessariamente, ele é uma solução que te traz um resultado maior, mas para isso você tem que pagar um valor mais alto para que você tenha esse resultado, para que você não tenha que conversar com 100 pessoas para fazer 10 vendas, você conversa com 5 para fechar 3, para fechar 4. Então ele é muito mais assertivo, mais qualificado. E aí a gente tem um outro ponto que é interessante também a gente observar, que é a questão da persona. Se você conhece bem o seu público, se você sabe bem com quem você está falando, isso também pode ser um bom motivo para você optar por Face Ads ou Google Ads. E aí você vê os tipos de conteúdo que cada uma dessas redes proporcionam que você desenvolva. Então a gente passou por aqui, a gente dividiu, fazendo um resumo aqui de tudo que a gente falou, a gente dividiu as Face e Google em duas categorias, que era de atenção e intenção. A gente passou pelos 3 pilares das vendas. Isso tudo vai com certeza te ajudar a decidir. Então a verdade é que não existe uma resposta pronta. O Google é melhor, o Face é melhor. Isso vai depender do seu momento, vai depender do seu público, da sua oferta, vai depender da sua verba, vai depender de onde o seu público está. E aí a gente tem a outra métrica, que é o custo de aquisição de cliente, que vai te ajudar a tomar essa decisão com mais assertividade também. É sobre isso que eu queria falar com você aqui hoje. Eu quero agradecer e eu encontro você no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até mais!